Fala pessoal, aqui quem fala é o Nutri Heitor Gomes, dando sequência na nossa enquete, que é um pouco polêmica, né? Falando sobre manteiga ou margarina, qual é o melhor a ser usado, a ser utilizado, a ser consumido? Bom, antes de começar a falar sobre, lembrando que esse assunto ele é polêmico porque já passou por várias e várias revisões científicas para poder falar se um produto sim era bom ou não. E nisso foi sofrendo algumas modificações. Conforme vai avançando a nossa tecnologia, vai mudando a nossa ótica sobre um produto. E vale também lembrar que quando se lança um produto novo, ele passa por alguns testes. Sendo que tem outros testes que são chamados de testes longitudinal, ou seja, são testes que vai ver ao longo do tempo. E nisso vão se passando 10, 15, 20 anos e para ver se tem alguma realmente dano à nossa saúde ou benefício. Então, vamos falar, antes de começar falando sobre o que é bom, o que não é, só para ressaltar que eu fiz as pesquisas, vi o que a ciência traz e vou trazer o meu olhar, um olhar de um nutricionista diferenciado, para vocês verem como eu vejo e assim vocês podem sim optar por essa margarina ou pela manteiga ou por nenhum dos dois, ou tanto faz, e aí vocês vão tirar suas próprias conclusões. Mas vamos falar primeiro o que a ciência diz. Antes de falar sobre manteiga e margarina, preciso que vocês saibam qual é a diferença entre ambas. Bom, a margarina, ela é um óleo, então todo o óleo, ele em temperatura ambiente, ele fica no seu estado líquido. Então, quando você pega a margarina e deixa ele em temperatura ambiente, ele vai ficar no seu estado líquido, aquoso, certo? Você precisa guardar na geladeira. E toda a gordura, como manteiga, por exemplo, ela fica no seu estado sólido ou cremoso na sua temperatura ambiente. Então a manteiga você pode deixar ela fora da geladeira, na temperatura ambiente. Quando você coloca na geladeira, ela fica muito dura, né? Então essa é a diferença entre óleo e gordura. Então, olha só, se a margarina ela é um óleo, ou seja, você pega o seu óleo de soja ali, é uma gordura hidrogenada, ele é a mesma coisa que uma margarina. E aí você pega essa margarina, transforma em algo pastoso para parecer com a manteiga. E aí a indústria vem com alguns processos que são chamados processos de hidrogenação, que é para poder fazer com que aquela margarina fique naquele estado sólido. E aí alguns processos químicos são feitos. Esses processos químicos, antigamente, com a hidrogenação, fazia com que a gordura ficava uma gordura chamada, criou-se uma gordura nova chamada gordura trans. Essa gordura trans foi conhecida mundialmente por ser altamente aterogênica, ou seja, entope às vezes artérias do nosso sistema circulatório e pode causar infarto ou AVC. Então, assim, a margarina foi condenada nesse momento, mas antes ela era incentivada pelo cientista porque ela é zero de gordura saturada. Então vamos lá, já falei de gorduras hidrogenadas, que é cis, gordura trans e gordura saturada. Só para vocês entenderem. A gordura cis é uma gordura límpida, normal, que fica fluido no óleo, que é hidrogenada. A gordura saturada, o nome já diz, é algo que satura com facilidade. É algo que tem uma densidade bem baixinha que vai entupindo nossas veias e artérias também. E a gordura trans, ela tem um poder de aterogenicidade muito maior, ou seja, ela entope muito mais as artérias do que a saturada. Então, quando a margarina ela tinha aquela gordura hidrogenada normal e foi sofrer hidrogenação, ela virou trans, ou seja, ela teve o poder de entupir as nossas veias e artérias muito maior que a saturada. E a saturada é encontrada no reino animal. Então, nessas épocas, antes de se descobrir da gordura trans, a margarina ela era incentivada como a saúde do nosso coração, porque não tinha gordura saturada. Mas depois foi descoberto que tinha essa gordura trans que era muito, muito pior, 10 vezes pior. Então foi condenado. E aí acabou que todos os produtos têm por lei no Ministério da Saúde que tem que ter 0% de gordura trans. Então, 0% de gordura trans foi instalado. Por isso que você vê nas embalagens escrito 0% de gordura trans.
Só que, se vocês analisarem, a margarina está lá, em 30 gramas tem 0% de gordura trans, mas é 0, alguma coisa, 0,2, 0,5. Se você colocar 60 gramas, você vai ter 1% de gordura trans, porque a legislação permite que 0, alguma coisa você pode botar no rótulo 0, certo? A não ser que esteja lá sem gordura trans, ou um tracinho para gordura trans. Então significa que não tem, mas 0% pode sim ter 0, alguma coisa. E aí é a briga de até na parte dos profissionais da área da saúde que falam, não pode porque é 0%, outros não pode porque é 0,5%. Então fica nessa, melhor a gordura hidrogenada porque tem 0% do que a gordura saturada, que tem a gordura saturada em top. Só que a gordura trans o nosso corpo não reconhece. E nisso ele tem dificuldade de retirar. Né? Vem lá aquele colesterol HDL que vai servir para limpar as veias e artérias, ele tem uma dificuldade de identificar aquilo ali. E a gordura fica ali como estranha e acaba causando mais inflamação no nosso corpo, porque o nosso corpo quer retirar aquilo ali. Bom, essa é a margarina que sofre por hidrogenação e acaba tendo essa gordura trans e é 0, alguma coisa, certo? E a manteiga? Bom, a manteiga não tem gordura trans, porque ela não tem uma gordura hidrogenada para se transformar trans, ela tem uma gordura saturada, que é saturada também entope as veias e artérias. Só que o nosso corpo reconhece essa gordura e ela tem uma facilidade de reaproveitar essa gordura. Portanto, que ela tem um poder de aterogenicidade, ou seja, entupir as veias e artérias, menor quando comparado com a trans, porque a trans ela entope e não consegue se retirar com facilidade. Já a saturada pode entupir, mas pode ser retirada também com facilidade, certo? Lembrando que essa gordura saturada, em níveis baixos, ela é benéfica para a nossa saúde. Em níveis altos, ela é maléfica à nossa saúde. Então, você usar ponderadamente, o seu corpo vai lidar muito bem com isso. Lembrando que a gordura também são fontes de vitaminas que provêm da gordura, que é a vitamina A, D, E e K. Então, essas vitaminas provêm da gordura. Então, um pouco sim é necessário. A gordura saturada, dentro na gordura saturada, na gordura trans, não. A gordura trans não tem. Portanto, que a margarina você pode ver-se enriquecida em vitaminas, certo? Então, deu para entender? Margarina e manteiga. Então, a margarina ela tem um processo de hidrogenação que pode sim gerar a parte de gordura trans. E a manteiga, ela não tem gordura trans, mas ela tem gordura saturada, facilmente retirada pelo nosso organismo, mas ela também tem o poder de entupir as veias e artérias em grande quantidade. Bom, mas agora, recentemente, né, quando eu falo recentemente, nos últimos 10 anos, a ciência, as indústrias conseguiram fazer um novo método para que retire-se a gordura trans. Aquele 0, alguma coisa por cento foi retirado. Eles conseguiram retirar algumas margarinas, conseguiram retirar. Então eles fizeram o quê? Digamos que desse modo aqui, ó, uma perninha curta em cima e uma longa embaixo, é uma gordura normal, hidrogenada. E aí no processo de hidrogenação, ela faz isso com o corpo, inverte. E nisso que inverte, nosso corpo não reconhece, então isso aqui é chamado agora de gordura trans, porque o nosso corpo não reconhece. E eles inventaram um novo método que pode fazer essa molécula, que vai fazer isso, ela inverte para cima novamente, mas essa aqui fica um pouco torta. E não volta a ser aquela gordura antiga. Ela deixa de ser trans, mas se tornou uma nova gordura. E essa gordura se chama gordura interesterificada. É uma gordura nova, ela tem pouco tempo que foi descoberta, e nisso não existem estudos ainda que são longitudinal, ou seja, que a nossa população experimente e tem alguma relação com isso. Não tem estudos ainda que falam que essa gordura interesterificada seja tão danosa quanto a gordura trans. Até hoje, se sabe que algumas gorduras, que tem até uma margarina que é boa para o coração, como diz, ela não tem gordura trans, ela tem uma gordura chamada interesterificada. Então, nessa nova gordura, só surgiu alguns estudos recentes que falam a relação do consumo dessa gordura que foi feito, esse estudo foi feito em animais, tudo bem? Não foi feito em humanos, foi feito em animais.
Então teve uma pequena relação que o consumo dessa gordura por animais gestantes, aquela prole tem uma predisposição a ter obesidade muito maior na adolescência, na vida adulta, comparado a outro animal que não consumiu a gordura interestrificada. Então esse estudo foi feito em animais e deu a entender que a pessoa que está gestante consumindo a gordura interestrificada, aquela criança que nascer pode sim, na vida adulta, ter uma predisposição a ter uma obesidade infantil ou adolescência sendo obesa. E a gente vê aí no mundo afora que a obesidade infantil só cresce e cada vez mais, certo? Então, é uma gordura nova, existem vários profissionais da área da saúde, inclusive nutricionistas que defendem a margarina porque agora ela não tem gordura trans. Realmente, algumas não têm gordura trans, mas ela tem essa gordura intensificada que não tem tempo suficiente de mercado para poder ter estudos suficientes para dizer que ela sim é danosa ou não à nossa saúde. E até porque alguns estudos não são não é vantajoso para alguns estudos fazerem porque isso é uma empresa por trás disso. E nem sempre a empresa vai custear algo que vai danificar a própria venda. Então é uma faca de dois gumes, tem que ver os dois lados. Em contrapartida, tem uma gordura muito antiga que provém de origens naturais, que é a manteiga, que ela tem gordura saturada, que o nosso corpo já sabe como lidar com isso. E, por outro lado, tem a gordura interestrificada, que é nova, certo? O nosso corpo, não sei como que o nosso corpo pode reagir quanto a isso. Nos estudos animais mostra que tem uma relação com a obesidade, certo? Mas também lembrando que o excesso de gordura saturada que vem da manteiga, na gestação, pode predispor também a criança a ter uma obesidade infantil, quando estiver na fase infantil ou na adolescência também pode ter uma obesidade. Mas isso é em excesso, são altas dosagens. Mas vamos lá. Esses estudos não compararam somente a manteiga no seu café da manhã, certo? Eles foram estudando uma dieta hiperlipídica, ou seja, com altos teores de gorduras. Isso do café da manhã à ceia, então é um excesso muito grande. E onde a gente pode conseguir um excesso de gordura saturada, gordura trans, gordura hidrogenada? São nos embutidos. Bom, salsicha, mortadela, presunto, peito de peru. Então tudo isso pode ter um excesso de gordura saturada. E essa gordura saturada não vem da manteiga. Essa gordura saturada ela vem de produtos industrializados. E a gordura trans? A gordura trans pode vir de biscoitos, pode vir de salgadinhos, pode vir de batata frita que você possa fazer, que é aquela ponto de fervura, você pode fazer em casa a sua gordura trans, se você quiser. Quando você pega um óleo, você leva ele ao ponto de fervura, que é aquela esfumaçada, naquele momento que está esfumaçando, você está fazendo gordura trans. Então, quando você vai na rua comprar um pastel, uma batata frita, não é vantajoso para o dono do estabelecimento trocar o óleo toda vez que chegar à temperatura de 180 graus. Ele tem que manter aquele ali durante um dia ou dois. E aí, aquela gordura trans vai virando uma fábrica de gordura trans. E você consome aquilo ali. E aí tem um problema, certo? E aí você vai falar assim, poxa, mas qual é o melhor que eu faço? Eu vou fazer em casa, eu faço na banha, que é rico em gordura saturada, ou faço no óleo, que não tem gordura saturada, mas vai virar gordura trans se eu ferver. Qual é o melhor? Bom, nesse ponto não tem melhor, porque você vai banhar um carboidrato, que seja batata, em algo que tem uma gordura saturada muito grande, certo? Hoje tem a tecnologia da Air Fry, né, que é em aquecimento por vapor, né? Existem outros tipos de danos que podem ser causados por causa da acrilamida que pode ser gerada ali. Mas não tem a ver com a questão do entupimento das nossas veias e artérias. Esse é um outro assunto que eu vou falar depois. Mas, de antemão, naquela manteiguinha ou naquela margarina, você tem que saber que o excesso faz mal. E aí, quando a gente fala de excesso, você vai escolher. Você vai escolher, você quer a gordura que o nosso corpo já reconhece, sabe como lidar isso, ele só vai nos levar a um prejuízo, a um excesso, ou você quer experimentar o seu corpo uma gordura nova, que ele não sabe como lidar com ela? E aí fica a sua escolha. Eu, como Nutri, nas consultas, eu vou aconselhar sempre um acordo com o paciente, de acordo com o que ele pode, mas sempre explicando os dois lados. Os dois lados, qual caminho ele quer seguir. Mas também tem o outro que também, aquele paciente, aquela pessoa não quer consumir nenhum nem o outro. E aí existem vários tipos de pastas,
pasta de ricota, que é uma gordura saturada, mas também tem as pastas de leguminosas, como pasta de grão de bico, pasta de lentilha, pasta de feijão branco, e aí vai. Você também pode fazer a sua própria margarina em casa com azeite. Vou deixar alguma, se vocês quiserem, eu posso deixar uma receita para vocês aqui. Tudo bem? Então, esse é o nosso assunto de hoje, nossa enquete. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha tirado essas dúvidas que vocês possam ter. Por isso que tem essa divergência entre profissionais da área da saúde, porque tem uns que não conhecem toda a trajetória daquela gordura e tem outros que só vai estudando no último artigo científico e não vê a trajetória anterior, certo? Então, eu espero que você tenha gostado, tirado a dúvida de vocês. Se vocês quiserem receitas, vou deixar receitas aqui no grupo para vocês fazerem um café da manhã mais saudável. Bom, aqui quem fala é o Nutritor Gomes e até a próxima.